Olá, quando eu me propus decifrar, explicar e deslindar o mistério que é este livro, eu sabia que não estava enfrentando uma tarefa fácil. Dependendo do ponto de vista da pessoa que esteja tentando fazer isto, é simples. O nosso queridíssimo Eduardo Churret, no seu livro Os Grandes Iniciados, ele diz simplesmente que trata-se de algo que poderíamos chamar de conspiração, mas aí de repente vão cometer a tolice de nos achar conspiranoicos. Então ele não chama de conspiração. Ele é historiador e é grande iniciado. Ele chama de a tradição monoteísta patriarcal. No final das contas, é uma grande conspiração. Quem imaginaria que a Bíblia esconde uma grande conspiração, um grande plano que mescla o natural com o sobrenatural? Por isso a Bíblia é tão difícil. Certas coisas são naturais, de repente entra algo sobrenatural e fica difícil. Ele, Churret, como historiador, como homem inteligentíssimo, como um grande iniciado que teve acesso a muitas informações que não nos são acessíveis, que estão nos grandes santuários do ocultismo, tentou nos ajudar dizendo o fundamental. Então, em poucas palavras, seria simples dizer: a Bíblia, na verdade, é uma grande conspiração feita de uma maneira própria, dentro de um estilo próprio, que parece não ter sido comum a todos os livros religiosos antigos. Ela segue esse estilo, o estilo mítico, que às vezes nos confunde, né? Por exemplo, Jacó viu em sonhos uma escada que ia da terra ao céu, e no alto da escada um homem disse para ele: eu sou Javé. Ora, se a escada fosse de fato até o céu, um homem que estivesse na extremidade dessa escada não seria visível. Então, quer dizer, nesses detalhes se perdem a maioria. E aí é que está o grande valor que tem esse livro, porque ele apresenta um estilo mítico, que era, como eu disse, próprio de todos os livros religiosos, e o autor, os autores, que recebem o nome geral de hagiógrafos, com H, autores sagrados, grafos, de escrevos, e hagios, de sagrado, escritores sagrados, eles não se preocupam com isso porque o fundamental é a mensagem, né? O meio é a mensagem. Então, o que está aqui é uma mensagem, né? Que começa. É muito fácil, portanto, dizer, como Eduardo Churret, que a Bíblia é apenas uma conspiração dos patriarcas de tradição monoteísta, como ele coloca aqui. Simples. Você acredita ou não acredita. O meu problema começa porque eu não quero que ninguém acredite. A Bíblia é um livro vulgarmente utilizado por crentes. E eu sou uma das pessoas que creem firmemente na Bíblia.
Mas por que que a Bíblia é tão explorada pelos cientistas? É o livro mais vendido do mundo. É o livro sobre o qual mais se escreve do mundo. Por quê? Porque ele tem esse plano. Plano que alguns, não sei como eu devo chamar, que supõem que nós somos imbecis, tentaram desmentir, dizendo que o Império Mundial é uma utopia, e um dos meus irmãos que pertence a este grupo que se divide em sinceros e levianos, então um dos levianos escreveu isso e um dos sinceros escreveu isso. Então, se na verdade o Império Mundial é uma utopia, então por que que José Castellani, que é um dos maiores maçonólogos que existiu no Brasil recente, escreveu sobre a ação secreta da maçonaria na política mundial? A ação secreta. Ele colocou nas nossas mãos coisas que a maçonaria fez, que a maioria das pessoas não sabem. O que está por trás da libertação dos escravos, né? A Inglaterra que queria vender, porque ela atingiu o industrialismo, ela e a Bélgica, e a quantidade de escravos no Brasil e nos Estados Unidos e na Europa era tão grande que, se não fossem escravos, fossem pagos, dariam essas duas potências industriais uma riqueza enorme. Essa era a verdadeira razão da abolição da escravatura, que a maçonaria nunca disse a ninguém. Por trás daquela ideologia de sentir pena dos escravos, coitados, homens como nós, reduzidos à condição de bestas, como na novela Escrava Isaura, Escrava Mãe, Escravo isso, Escravo aquilo, continuamos na mesma escravidão. Então, o que na verdade a maçonaria queria já tinha sido feita por Pedro II, que era, assinou a lei do ventre livre, pela qual cada escravo era nascido livre, acabava com a escravidão aí, no nascimento, e assinou a lei do sexagenário, que era a aposentadoria do escravo. Pronto. Agora era uma questão de tempo. Todo filho de escravo nascia livre, dizia um decreto do imperador. O segundo dizia, todo escravo que atingir 60 anos é obrigado a ser sustentado pelo seu senhor. E acabando gradualmente, porque os sexagenários iam se tornando livres e os nascidos já nasciam livres, era uma questão de tempo, mas acontece que uma certa organização queria a República para instalar essa corrupção que nós estamos vendo e tomarem o dinheiro, porque o imperador não tinha nenhuma intenção em tomar a riqueza do país, já que seria o mesmo que ele tirar o dinheiro de um bolso e botar no outro, pois toda a terra era dele. Como é que ele ia roubar as riquezas do Tesouro Nacional se tudo era dele? Então, se ele roubasse, estava roubando dele. Agora não. O Lula ficou 8 anos no poder, roubou o que pôde, né? Dizem que a Dilma não roubou nada. Agora, Bolsonaro já tem um filho dele que é senador, que já está envolvido. O Temer é um ladrãozão que tem 5 condenações já. Condenações pelo Lava Jato. Então, a República era a instauração da corrupção e do roubo programado por essa sociedade secreta que, na época, adotou o nome de Burschenschaft, na Faculdade de Direito de São Paulo, que foi fundada em São Paulo exatamente porque o imperador morava no Rio e em Petrópolis, e as maquinações dele lá em São Paulo ficavam livres das vistas do imperador. Um tal de professor Frank, alemão, que era o presidente da Bucha, o nome completo era Burschenschaft, que na verdade eram os Illuminati, era um ramo dos Illuminati. Então, veja,
o idealismo maçônico da proclamação da proclamação da República e da libertação dos escravos, que tirava as regalias dos padres, do clero, da nobreza e da família imperial, ia cair nas mãos dos corruptos que estão aí agora dividindo tudo e o Bolsonaro fazendo tudo possível para nessa pandemia não furar o teto dos gastos. Isso já tinha sido programado na Faculdade de Direito de São Paulo e depois abriu uma filial em Recife e também foi programado lá. A República foi programada já, portanto, dentro da mentira, da corrupção e da usurpação dos bens do povo, que no caso do Império ou das monarquias não era necessário porque o monarca era dono de toda a terra. Se tudo pertencia a ele, ele roubar o tesouro era tirar do bolso esquerdo e botar no bolso direito. Não interessava ao monarca roubar. Agora não, depois da República, res pública. O imperador foi mandado para o exílio em Paris, com a família imperial, ficou com algumas coisas que o Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que era um canalha, concedeu porque ele era o chefe. Na época da proclamação, o chefe era ele. O professor Franklin cumpriu a missão dele como Illuminati lá na Faculdade de Direito de São Paulo, mas na época que foi a libertação dos escravos, portanto, a Inglaterra e a Bélgica já podiam vender aos escravos libertos uma quantidade enorme de brim, que era o tecido mais barato, àqueles que agora tinham que ser pagos para trabalhar. Era isto que a Inglaterra queria. Era isto que a Bélgica queria. E a maçonaria brasileira, que obedecia ao Grande Oriente da Inglaterra, que tinha lá o Grande Dragão, que era o chefe da maçonaria mundial, então, na verdade, trabalhava para que este chefe, que foi quem idealizou isso, conseguisse realizar esse plano e, como chefe dessa organização mundial universalista, que ainda é universalista, conseguisse a libertação dos escravos no mundo todo. Lincoln libertou pela Guerra de Secessão, a Guerra Civil na América. Na Europa, o processo eu não sei exatamente como foi, não tenho essa informação, mas também foi pequena a escravidão na Europa, não chegou ao nível da escravidão nas Américas, e a princesa Isabel libertou no Brasil, que foi uma estupidez dela, porque ao fazer isso, ela desgostou os coronéis que precisavam que o processo fosse feito como o pai dela, Pedro II, tinha idealizado, indo aos poucos se estreitando. Quem completava 60 era livre, pela lei do sexagenário. Quem nascia filho de escravos era livre, pela lei do ventre livre. Então o tempo ia aproximando as duas gerações até que finalmente a escravidão se extinguisse por si mesma. O plano do nosso imperador era perfeito, mas o José do Patrocínio e os outros anti-escravagistas mentirosos, safados, corruptos, terminaram convencendo Isabel, que tinha um coração mole, de que os escravos pobrezinhos eram maltratados. Sempre foi, o homem sempre foi maltratado, continua sendo. Desculpem os militares, mas a Revolução de 64 não foi fácil, como os bolcheviques na Rússia também assassinaram a família do czar e no mundo todo. Quer dizer, quando há uma revolução, há muito sofrimento. Então, não foi sem sofrimento que se implantou o comunismo na China, nem o comunismo na Rússia, nem na Iugoslávia, nem a República no Brasil, e vai por aí adiante. Então, quer dizer, na verdade, a grande mentira era que homens sensíveis ao sofrimento de outros homens, que é descrito nas novelas As Escravas, a escravizaura, a escrava mãe, a escrava tal e a escrava tal, a escravidão, tudo aquilo é lorota, tudo aquilo é mentira. Nós continuamos escravos, porque um chefe de família com esposa e 2 filhos
já foi calculado que ele precisa de R$ 4.500 para viver. E o salário mínimo é pouco mais de 1.000. O que é isso? É uma escravidão branca. Ele vai ter que se virar com esses 1.090, 1.100, 1.200, 1.300, sei lá. Porque o mínimo que foi calculado é 4.500. Logo, continuamos escravos com uma capa de falsa liberdade. Então, graças a Deus, dentro dessa instituição, vou dizer hipócrita, porque na verdade estavam obedecendo às ordens do soberano Grão-Bretagne qualquer coisa lá da Inglaterra, trabalhando pela abolição da escravatura para que a Inglaterra e a Bélgica pudessem vender o brim inglês e o linho aos que fossem mais aquinoados. Né? Então o linho ficou famoso. Os malandros do Brasil, até pouco tempo, nas escolas de samba, usavam o terno branco de linho, e o vinco do linho era impecável, e os escravos compravam o brim, e até pouco tempo, brim coringa era a marca mais conhecida no Brasil. Com isso, a Inglaterra ganhou fortunas, porque em 1920 a 29, ela era dona, quer dizer, Sua Majestade Inglesa era dona de terras que tornaram o ditado, né? A monarquia inglesa governava um mundo onde o sol não se punha. Quer dizer, do Estreito de Gibraltar até a China, as Américas não tinham ainda caído sob a força, a inteligência e a astúcia inglesas. Então, essa é a verdade. O meu irmão José Castellani, então, fez esse livro antes de morrer, Ação Secreta da Maçonaria na Política Mundial, mostrando sacanagens como esta, que a soberana ordem diz que foi, e mostra-se aí na escrava Isaura, há pouco tempo atrás, passou pela terceira, quarta ou quinta vez, né? O idealismo dos anti-escravazistas, dos abolicionistas, anti-escravazistas coisas nenhuma. Eles queriam participar da fatia deles, que claro que no final o bolo era dividido, e bem dividido, na pirâmide Illuminati, né? Quem fica do meio para cima recebe a sua divisão do bolo. Quem fica do meio para baixo trabalha para fazer o bolo. Então, vejam, 1888 a libertação do escravo, 1889 a proclamação da República. Todas as duas canalices, promovidas, programadas pela Inglaterra, que já é dona do Brasil desde o príncipe herdeiro, que foi declarado imperador constitucional do Brasil num documento solene. Na verdade, teve que ir até a embaixada inglesa no Rio de Janeiro, voltar de uma viagem a São Paulo, já falei a vocês. Quando chegaram as cartas das cortes portuguesas, ele teve que voltar de São Paulo, que ele estava indo para o solar da Marquesa de Campos, sua amante. Zé Bonifácio e a Imperatriz Leopoldina foram pegar ele no meio do caminho, pegaram ele, trouxeram ele, e Bonifácio, que sabia que era o homem de confiança do grande dragão da ordem britânica, que eu não vou mais mencionar o nome dela, todo mundo já sabe, Illuminati, Burschenschaft, o que quer que seja, é uma ordem mundial que governa o mundo. A nova ordem mundial é governada por eles, pelos tentáculos deles. E já disse, o chefe hoje se chama Nathaniel Barão de Rothschild. Na época, o então barão estava na Inglaterra e lutando lá contra Napoleão. E o nosso príncipe regente, Dom Pedro I, a conselho de Bonifácio, foi até a embaixada inglesa e disse que o que é que o
ilustre, insigne barão podia fazer, que já era dono do Brasil, porque já tinha feito com Dom Manuel III um acordo para explorar todo o pau-brasil. Depois fez um acordo para explorar as minas de ouro de Minas Gerais. Quer dizer, o pau-brasil todo foi para ele, os Rothschild. Na verdade, para a Inglaterra é brincadeira, né? Porque ele é o rei da Inglaterra de verdade. E as minas de ouro descobertas em Minas Gerais, que Tiradentes tentou fazer uma revolução para tornar independente o estado de Minas Gerais com o tríptico Libertas Quae Seratamen, e foi descoberta, né? Também passaram a ser dele. Então, nosso ouro e a nossa grande riqueza, que era a floresta de pau-brasil, já era dos Rothschild em 1810. Quer dizer, em 810. Dom Manuel III já é em 1500 e qualquer coisa. Já era da dinastia Rothschild. Então, ele já era dono do Brasil quando Dom Manuel III dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. Isso é história. E ele deu ao braço direito dele, que fazia a exploração usando o braço indígena para cortar as árvores de pau-brasil, Fernão de Noronha, uma ilha que até hoje é famosa e talvez muitos de vocês não saibam o que é a ilha de Fernão de Noronha, por que a ilha de Fernão de Noronha e quem foi Fernão de Noronha. Foi o lambe-botas do barão de Rothschild na época, que era o verdadeiro rei do mundo já, para poder explorar, quer dizer, dar espelhos e contas de vidro aos indígenas que achavam aquilo bonito e davam a ele em troca o pau-brasil e o ouro e derrubavam as árvores para eles. E assim hoje nós não temos em nosso país a madeira que deu nome à nossa pátria, o pau-brasil, a não ser em pequenas áreas cultivadas pelo Ibama ou qualquer coisa assim, porque Rothschild mandou cortar tudo e vender na Europa a preço de ouro, porque era a madeira mais valorizada. E assim fez depois com as minas de ouro. Para onde foi o ouro das minas de Vila Rica, de Ouro Preto e de tal, que, né, ia para Portugal, e de Portugal era mandada para a Inglaterra. Portugal também ficou cheio de ouro. A Espanha também ficou cheia de ouro. Acho que ele na Espanha, ele não mandava não, porque eu acho que o rei da Espanha não era subserviente a ele. Mas, de qualquer maneira, então, há um rei do mundo há muito tempo. E é isso que diz a Bíblia. Por trás da afirmação do Churré, a conspiração monoteísta patriarcal, está aqui os detalhes. Agora, vocês terão que esperar um pouco para saber como é que a coisa se inverteu. Porque a conspiração patriarcal era uma linhagem dos bons e uma linhagem dos maus. E a linhagem dos bons dominava. Quando nós vemos assim, em linguagem alegórica, que Adão e Eva tiveram Abel, e depois Caim, e Caim matou Abel, e para não haver somente a linhagem de Caim, que era dos maus, então Deus deu a Adão e Eva Sete, que faz a linhagem, que cria a linhagem dos bons, que vai ser descrita no capítulo 5 do Gênesis. No capítulo 5 do Gênesis vai ser descrito a história dos patriarcas monoteístas. Isso aqui não são hebreus, já dissemos a vocês. Vamos provar, porque exatamente o meu desafio é provar. É para que vocês vejam que isso não é uma teoria de conspiração, nem é uma imaginação do professor Marlanff para combater as ordens, porque a Igreja Católica quer o domínio do mundo, a maçonaria quer o governo do mundo, né? E quantas ordens aí querem? A Otto, Ordo Templo Orientis, mas quem é o dono do mundo é o clã dos Rothschild. Então já aconteceu e a corrente do mal venceu. Então aqui nós temos no capítulo 5, né, a descendência dos bons e
no capítulo... Tem a descendência dos maus também, os descendentes de Caim. Capítulo 5 é a descendência dos bons, e a descendência dos maus está no capítulo 4, 17. 4, 17. Então aqui tem a descendência dos maus, herdeiros de Caim. Sua Bíblia, você pode consultar. E no capítulo 5 tem a descendência dos bons, que se acaba miticamente com um suposto dilúvio universal que nunca houve. Maneton, historiador egípcio, que cobre toda a história da humanidade que ele conseguiu através da literatura egípcia, não menciona o dilúvio no Egito, então lá não existiu, mas na Palestina, em Canaã e ali por perto, é dito como tendo sido universal. Bom, de qualquer maneira, o que importa é provar a vocês que isto não é uma teoria de conspiração. Então, que esses patriarcas que estão aqui tinham outros nomes, além do que estão aqui. Faço questão de provar. E é nessa comprovação que está a riqueza e a veracidade da Bíblia, independente das incongruências, acréscimos e às vezes até erros grosseiros. Alguns não são. Por exemplo, um dos meus alunos se escandalizou porque eu mostrei a vocês que esse fato nunca existiu. Isso aqui é uma criação, o sacrifício de Isaac por Abraão. Na verdade, um autor inspirado previu que Jesus seria sacrificado e que Jesus era o Filho único de Deus e, portanto, inseriu essa história que os grandes eruditos não aceitam como sendo verdadeira. O Gênesis verdadeiro não inclui a história de Abraão, não inclui o sacrifício de Isaac, inclui a expulsão de Ismael. Aqui Abraão está mandando Agar ir embora com Ismael para ficar somente Isaac. Também isso é improvável, porque vamos mostrar a vocês. Vejam bem, eu estou apenas colando uma colcha de retalhos. E nessa colcha de retalhos, que é difícil, eu acho que é algo sobrenatural e eu não sei se eu conseguirei fazer, mas eu me decidi a fazer. E vamos ver se eu consigo. Então já mostrei a vocês que a linhagem dos maus prevaleceu. E o suposto dilúvio, na verdade, nunca foi universal, mas eliminou aquela linhagem dos bons da Palestina. E aí veio outra linhagem dos bons. Aqui nós temos de David Rosenberg e Harold Bloom, né, críticos literários, hebraístas, peritos na língua e na cultura hebraica e eruditos. Página 212, ele diz: desta forma e tão singelamente, Eliezer, que eu não sei quem é, retratara Abraão a José com as suas palavras. Mas inconscientemente sua língua bifurcou ao falar, igualmente se referiu a ele de maneira bem diversa. Foi sempre de Abraão, o nome de Ur ou Uru, o homem de Ur ou Uru, ou mais corretamente de Aram, que falou a língua bifurcada, chamando bisavô de José. Ambos, tanto o jovem quanto o velho, sabiam muito bem que, exceto ao luar, a luz da lua, para os lunáticos, não se tratava de Abrão, aquele inquieto súdito de Amrafel de Sinear. Além disso, nenhum bisavô jamais viveu 20 gerações antes do seu bisneto.
No entanto, esta era uma inexatidão insignificante se comparada a outras que fingiram não ver, pois este Abraão de que falava agora a língua, inconstante e inconsistentemente, não era aquele que vivera naquela época e sacudira dos seus pés a poeira do Sinear. E sim uma figura diferente, perceptível por detrás dele, visível através dele, de forma que o olhar fixo do rapaz vacilou e ficou turvo nessa perspectiva, assim como lhe acontecera com o outro, chamado Eliezer, uma visão cada vez sempre mais clara, certamente, pois é luz que brilha através desses corpos. Um Abraão é mais de 6 séculos anterior ao jovem José no Egito, enquanto o outro é seu bisavô. São 2 Abraãos, mas também um só, uma vez que a luz de Yahvé brilha através dele, tanto em Thomas Mann quanto na autora já vista da Bíblia. Em A History of Jewish People, uma história do povo judeu, organizado por Ben Sasson, o historiador israelense Abraham Alamat, eminente estudioso da origem hebraica, resume os mesmos fenômenos na linguagem da pesquisa acadêmica. Os esforços em determinar uma data comparativa precisa para os patriarcas estão todos fadados ao fracasso, pois com efeito é difícil falar do assim chamado período patriarcal, como entidade cronológica bem definida, mesmo ali onde se aceita a tradição bíblica como tal. Pareceria, em vez disso, que neste ciclo narrativo estão encerrados reminiscências. Estamos falando de eruditos, historiadores, homens que são famosos e cujo nome está em jogo, e que eles estão aqui citando. Bloom e Rosenberg estão citando. Na verdade, aceita-se ali onde a tradição bíblica coloca como tal o que se sabe que, na verdade, é um ciclo narrativo então encerradas, onde estão encerradas reminiscências de processos históricos de vários séculos, que podem remontar às migrações semíticos ocidentais dentro do crescente fértil, na Mesopotâmia, que seguiram sempre rumo ao oeste, portanto, ao Brasil, e atingiram seu ápice durante o primeiro quartel do segundo milênio. Estes extensos espaços de tempo foram condensados na narrativa bíblica em um único esquema trigeracional: Abraão, Isaac e Jacó. Ele falou centenas ou milênios? Deixa eu ver. A tradição bíblica, ao invés disso, pois com efeito é difícil falar, processos históricos de vários séculos. Então, processos históricos de vários séculos estão condensados no que a Bíblia relata como Abraão, Isaac e Jacó. Séculos. Então, pela Bíblia, Abraão é bisavô de José, que foi um dos patriarcas que levou o sínodo, vamos usar esse termo, patriarcal, até o Egito, né? E a Bíblia dá como sendo Abraão sendo bisavô de José. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve José. E na verdade ele diz: nenhum bisavô está distante do seu bisneto 20 gerações. Isto é apenas para a trilogia Abraão, Isaac e Jacó. Então imaginem vocês, olha, isso aqui merece todo o crédito possível. Eu elegi os 2 críticos literários mais respeitados no mundo da literatura bíblica. Agora vocês imaginem se a gente for à genealogia bíblica, tal como se encontra no capítulo 5, onde descendentes de Adão, quando Deus criou Adão, fez
ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher os criou, os abençoou e deu nome de homem. Quando Adão completou 130 anos, gerou seus filhos, um filho à sua imagem e semelhança, lhe deu o nome de Sete. Sabe-se lá se Adão e Sete foram filhos e pai consanguíneos? E vai por aí toda a genealogia. E Sete gerou Enós, e Enós gerou Cainã, e Cainã gerou Malaleel, e vai por aí afora. Então ele diz: essas genealogias de um para outro, da geração de Adão para Sete, de Sete para Enós, de Enós para Cainã, de Cainã para Malalael, vão centenas de anos, historicamente considerando. E como nós podemos saber disso? Será que, professor Marlão, que o senhor não está se deixando levar por uma ideologia? Talvez. Tá, Churré é historiador e iniciado, mas será que ele também não se deixou levar por esta coisa fabulosa apenas para contrariar a Bíblia? Não, não mesmo. Aqui nós temos um arqueólogo chamado Sir Charles Marston, que rapidamente faz a citação de um assiriólogo e arqueologista chamado Dr. Langdon, perito em história antiga e arqueologia em terras bíblicas. Em alguns trechos da sua obra Semitic Mythology, escreve: temo não convencer ninguém ao concluir que, tanto no que concerne à religião sumeriana quanto à semítica, o monoteísmo precedeu o politeísmo e a crença nos espíritos bons e maus. Estabeleci com o máximo cuidado a prova aduzida e as razões apresentadas em favor de tal conclusão, tão contrária às opiniões aceitas e espalhadas por toda parte, levando em consideração os argumentos da crítica contrária, que afirma que o homem foi politeísta primeiro e monoteísta depois. É o contrário. Afirmo com mais profunda sinceridade ser minha conclusão fruto do estudo e não resultado de uma hipótese temerária. Embora os árabes do sul e os acádios estejam muito à frente dos beduínos da época das inscrições, sua história revela ser do temperamento semita em empregar nome de animais, mesmo em período de cultura já desenvolvida, isto é, quando nenhuma influência do totemismo primitivo era possível. Com isto não condeno o totemismo, mas as primeiras religiões, cananeia e hebraica, estavam bem longe do totemismo primitivo, se é que passaram por ele. Na época das informações precisas que eu pude recolher sobre isto, todas as tribos semitas parecem ter começado pela crença em uma divindade única a quem consideravam o criador do seu povo. O monoteísmo precede o politeísmo, é a conclusão a que o Dr. Langdon chega. E ele não é pouca coisa, não. Indo mais longe, a palavra semita para designar Deus era originariamente o Altíssimo, o Deus do céu. E aí ainda vejo um motivo de crer que sua religião começou pelo monoteísmo. Provavelmente adoravam as divindades com o nome de El, Ilá e Lu como divindade primitiva. Agora volta a falar Sir Charles Marston. Até aqui falava o Dr. Langdon, historiador, assiriologista e arqueólogo. Agora a palavra volta a ser do autor do livro. Depois de escrita esta obra, portanto, depois que o Dr. Langdon escreveu Semitic Mythology,
As inscrições cuneiformes das tabuinhas encontradas em Rachamã confirmaram que, malgrado o politeísmo reinante, El era a divindade suprema, e muito particularmente a dos cananeus. Ou seja, do monoteísmo passamos para o enoteísmo e não diretamente para o politeísmo. Já disse isso, mas vou repetir. Começa-se com o monoteísmo, com um Deus chamado El, Ilá ou Ilu, que é o mesmo Alá dos muçulmanos do Alcorão. Vocês vejam como a coisa é séria. Quando Maomé recebe por mediunidade um Deus chamado Alá, ele não sabia, porque ele era analfabeto, que estava voltando o que a pesquisa de um assiriólogo, ou seja, perito na civilização assíria, arqueólogo e erudito, que as tabuinhas cuneiformes de Rachamã, que vão até os sumérios, ou seja, 7.000 anos antes de Cristo, tem como nome do Deus adorado por aquele panteão que a Bíblia coloca ali como os patriarcas, um Deus que ora se chama El, ora Ilá, ora Ilu. 7.000 anos antes de Cristo, aqueles patriarcas que não são judeus, já dissemos isso antes. Por quê? Porque os nomes eram mesclados. Aqui vimos Eduardo Churré dizendo que no Egito Moisés era conhecido como Osarsif. Por isso o nome Moshe não consta nos registros do Egito. Osarsif, sacerdote de Heliópolis, que assassinou um oficial do faraó e que deu a si mesmo, depois de passar pela paternidade espiritual de Jetro, que lhe ensinou justamente a tradição do sínodo patriarcal monoteísta, os segredos da unidade de Deus e da unidade do homem, que tinham um único Deus como Pai, como está no Sefer Bereshit, que Moisés escreveu, o Gênesis. Então, o verdadeiro pai de Osarsif, de Moisés, é Jetro, porque o filho de Amram, no Egito, foi adotado por uma princesa egípcia, que deu a ele o nome de Osarsif, e ele era tão inteligente que logo subiu na hierarquia sacerdotal e tomou conta dos templos de Luxor, Heliópolis, Tebas e vai por aí. Mas nós não conhecemos Osarsif a não ser através de Eduardo Churré. Mas deveremos dar crédito a isto? Vamos ver. Já vimos aqui que o Dr. Langdon encontra, no tempo daquela genealogia patriarcal, um único Deus adorado por aquela corrente patriarcal, ora com o nome de El, ora com o nome de Ilá e ora com o nome de Ilu. E, diz o Sir Charles Marston, depois de escrita a sua obra, do Dr. Langdon, as inscrições cuneiformes das tabuinhas mais recentes encontradas em Rachamã confirmaram as teses de Langdon, que, malgrado o politeísmo reinante em Rachamã, por volta do ano 3000, El era a divindade suprema, portanto, enoteísmo, já não monoteísmo. Monoteísmo é um só Deus, não se fala em outro. O nome Deus só se aplica a um ser, que era El, Ilu ou Ilá. E que, na revelação
ao vidente Maomé, ele dá o nome que Maomé entendeu como Alá. Então, El, Ilá, Ilu, Alá. Que é o mesmo El Elyon de Melquisedeque, em Gênesis 13 ou 14, que é o mesmo El Shaddai de Abraão, em Gênesis 12. Então, essa diferença de nomes, aqui percebe-se uma raiz comum, mas entre Osarsif e Moshe, ou Masha, não há nenhum. Porque Osarsif era o nome verdadeiro, mas depois de ter assumido a tradição patriarcal que lhe foi ensinada por Jetro, e depois de ter passado 14 dias em coma profundo numa tumba, Osarsif volta vivo, as possibilidades eram mínimas, e ele diz: Osarsif morreu. A partir de agora, meu nome é Moshe. Em egípcio, ele era um príncipe egípcio, Mosi. Mosi de Tutmoses, filho de Tut. Moses de Ramoses, filho de Ram, ou de Ramsés, que era Meseum. Em latim, Ramoses. Então, de qualquer maneira, então ele diz por quê. Ele explica, segundo Chorrei encontrou nos santuários ocultos, que ele se autodenominou Mosit, que a palavra era curtinha, porque ele voltou a ser filho de Deus, ou seja, digno de constar nas genealogias patriarcais. Porque ao assassinar um homem, ele, Osarsif, sacerdote de Heliópolis, de Tebas ou de Mênfis, tinha perdido a paternidade divina segundo a crença da época. Caim assassina Abel e passa a ser filho do diabo. Para ficar no lugar de Abel, já que Caim tinha renegado Deus, matando, a Bíblia nos oferece Sete. Que aqui, se vocês já me entenderam bem, vai ser difícil a gente dizer que Sete era de fato filho carnal de Adão, assim como Caim e Abel. O fato é que o que a Bíblia quer dizer, e isso é o mais importante, é que há um sínodo de homens de todas as raças. Osarsif era hebreu, mas no Egito a princesa, irmã de, parece que era Sete I, deu a ele o nome de Osarsif, e Jetro, depois que ele voltou vivo do sono de 14 dias em coma profundo, deixou que ele escolheu um nome, e ele escolheu o nome Mosi, filho. Essa vai ser a palavra que Jesus Cristo vai preferir. Qual é o grande problema de Jesus Cristo com os judeus? O problema de Jesus Cristo com os judeus é porque ele se diz filho de Deus. Está aqui em algum lugar, eu não sei se for. E descendente de Abraão. Olha só. Então, ele coloca o patriarca como sendo uma realidade. Não importa se o Abraão que precede o segundo Abraão, o primeiro Abraão, o segundo Abraão é bisavô de José, mas há um primeiro Abraão que antecede este de 20 gerações. De que Abraão a Bíblia fala? Não importa, como disse os nossos queridos autores, Bloom e Rosenberg, não importa. O que transparece de todos esses patriarcas é a crença em um único Deus. Seja Javé,
seja Jeová, seja Elu, seja Ilá, seja El Shaddai, seja El Elyon. Isso é o que nós queremos provar a vocês, porque a Bíblia faz uma coisa curiosa. Eu vou ter que parar aqui apenas mostrando a vocês que o problema todo dos judeus com Jesus é quando Jesus se declara filho de Deus. Deixa eu ver se é aqui nas epístolas, não, é nos evangelhos. Marlon, filho, é nos evangelhos, quando Jesus se declara filho de Deus. Aqui ele criou todo o problema, porque ele tinha chamado os fariseus, saduceus e escribas de filhos do diabo. Eu lerei em outro momento, em outro vídeo, já estamos a 50 minutos. Aqui na discussão sobre Abraão, Jesus se declara filho de Abraão e diz que se os fariseus, saduceus e escribas fossem filhos de Abraão, fariam a obra de Abraão. Olha como é importante a inserção que esse autor inspirado fez. Teria sacrificado, isso não aconteceu. Mas a inspiração do autor sagrado foi: coloca isto aí. Foi o que o Espírito Santo disse para ele. E ele escreveu o sacrifício de Isaac. Porque Abraão teria sacrificado seu filho se Deus o tivesse pedido. E isso seria uma profecia. Deus ofereceu seu filho único para nossa salvação. Então, veja, quando eu digo foi uma inserção, vocês terão que usar de um entendimento sobrenatural, espiritual. Essa inserção foi inspirada pelo Espírito Santo ao agiógrafo que a fez. Primeiro, profetizando a morte de Jesus Cristo, o sacrifício de um filho único por Deus para a salvação da humanidade. Primeiro. Segundo, mostrando que Abraão não era somente o homem da fé, porque, lá vou eu pegar o livro de novo, ele manda Agar e Ismael embora Sarai não tivesse condições de ficar grávida. Então Deus disse a ele que ele teria posteridade. Sarai não conseguia engravidar, não só porque eram velhos, mas porque ela era estéril. Então diz a ele que tome a escrava como concubina e o filho que gerasse será dela. Mas Ismael se apega à mãe e não quer saber de Sarai. E aí Sarai fica enciumada, insatisfeita e diz a Abraão: manda a escrava e o filho embora. E ele manda. E manda por quê? Porque ele crê que o Deus que gerou um filho dele com Agar, a escrava, aqui o pobrezinho de Ismael com 12 anos, será capaz de gerar outro, como ele não sabe. Aqui Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Então ele é chamado o pai dos crentes, o homem da fé. Por esse episódio, já tendo um filho e tendo-lhe sido prometido uma grande prole, ele manda embora o filho e a concubina, porque a esposa disse: estou infeliz, meu marido, porque a escrava passou a ter a preferência porque é mãe do teu filho. O menino não quer saber de mim. Então, isto aconteceu, mas isto aqui não. Aqui é uma inserção para mostrar que Abraão não era apenas o homem da fé, era o homem das obras. Ele teria feito isso sim, se Deus tivesse pedido. Como diz São Judas na epístola dele, a fé sem obras é morta. E, considerando esse relato bíblico verdadeiro, Deus pediu a Abraão o seu filho único, agora ali já era Isaac com 12 anos, Ismael já estava homem, já era agora ele quem sustentava a mãe Agar, casou-se, teve filhos que foram os árabes, veja só, são irmãos de pai e de mãe diferentes, e vivem esse inferno, né? Árabes e hebreus. A palavra Eber, né, derivou Abiru, que quer dizer hebreu,
e Habiri, que quer dizer árabe. Harbi. Harbi quer dizer árabe. E Abiru quer dizer hebreu. Os dois vêm do patriarca Eber, que é de onde aparece a palavra que depois vai ser tomada pelos dois, hebreu e árabe. Não parece hoje porque a palavra árabe não tem H, e Eber é escrito com H. Então, são primos? São primos? Não, são meio-irmãos. São filhos do mesmo pai, Abraão. Por isso que os árabes acham que a promessa da terra não é só para os judeus, é para ele também. Então, veja, a minha dificuldade e o que eu disse que é sobre-humano é porque eu quero provar a vocês que isto aqui, eu ia dizendo uma parábola sobre Buda. Buda diz os cristãos, os judeus e outras os religiosos. Os religiosos perdem tempo discutindo detalhes sobre o poder de Deus. Mas eu não vou falar sobre Deus para vocês, porque quando a gente fala sobre Deus, é como se dois médicos tivessem encontrado um homem que foi flechado nas costas. E eles sentam perto desse homem e, ao invés de fazer o que seria o necessário, tirar a flecha, eles começam a discutir se a flecha pegou no pulmão ou não pegou no pulmão. E querem chegar a essa conclusão, enquanto isso o homem está sangrando e morrendo. Isso consta na biografia de Buda, feita pelo seu discípulo predileto, que esqueci agora, significa bem-aventurado. O nome dele traduzido quer dizer bem-aventurado. O discípulo predileto de Buda foi quem escreveu a biografia dele. Enquanto os médicos discutem se a flecha atingiu ou não atingiu o pulmão, o coitado está morrendo, sangrando. Então a primeira coisa inteligente seria tirar a flecha das costas do homem, diz Buda. Por isso que eu não vou vos falar de religião, porque quando se vai para o campo da religião, então termina se discutindo o sexo de anjos. E na verdade, isso é verdade, né? Olha eu aqui colocando para vocês a questão de que esse fato foi uma inserção feita por dois motivos, para mostrar que Abraão não é somente o homem da fé, é também o homem das obras, e poder fazer com que o São Judas diga: a obra de sacrificar o filho que Deus não permitiu aperfeiçoou a fé de Abraão. Por isso eu vos digo, a fé sem obras é morta. E Jesus disse aos fariseus: se vós fosseis filhos de Abraão, faríeis a obra de Abraão. Estava se referindo àquilo que Jesus sabia que era uma inserção, mas que todo mundo tomava como realidade, porque Abraão teria feito. Fazei as obras de Abraão, a vontade de Deus, e vocês fazeis a vontade de vosso pai, que é o diabo, mentiroso e assassino desde o princípio, e vocês estão planejando matar-me, e Abraão não teria feito isso. Então, veja, a gente diz, Buda diz, o religioso fica discutindo essas coisas, que é o mesmo ficar discutindo se a flecha atingiu o pulmão ou não, em vez de tirar logo a flecha. Então eu já tirei logo a flecha, já disse a vocês, segundo o historiador e grande iniciado Eduardo Churré, que teve acesso a documentos que nós não temos, Osar Sif perdeu a paternidade divina ao matar, porque um sacerdote, um homem não podia matar de modo nenhum. Caim também perdeu e passou a fazer parte da genealogia dos filhos do diabo. E aí Abel, que seria o filho de Deus, descendente de Adão, filho de Deus, tem Sete, que passa para a genealogia dos filhos de Deus e inicia ela ao invés de Abel, né? Então, vocês vejam agora a questão de Jesus se dizer filho, que tem a máxima importância no Novo Testamento, e de chamar os fariseus, saduceus e escribas de filhos do diabo, como é importante, porque era isto que faria ele participar da genealogia patriarcal, do sínodo da conjuração patriarcal monoteísta que está aqui. Jesus passa a ser o.
E aí é que os judeus perceberam que estava a diferença, né? Moisés era um filho de Deus e ele se intitula a si mesmo servo de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Moisés é chamado servo de Deus, mas Jesus é chamado de o Filho de Deus, o. E veja como é bela a inserção feita ali, porque mostra que Abraão fez a vontade de Deus, mesmo se fosse para matar o próprio filho. Não tinha somente fé, também faria esta obra, faria, mas não precisou, porque Deus não pediu isso. Deus tirou ele de Ur dos Caldeus exatamente porque sacrificavam pessoas. Então, aí Osar-Sif sai da tumba, voltando lá, e usa o nome Mozi. Agora eu voltei a me tornar filho. Olha que coisa linda! E os seguidores dele vão chamar ele de Machá, salvo das águas. Machá, quer dizer, Ma é água e Chá é o verbo salvar, que vai ser o nome de Jesus, Yeshu, Chá. O verbo Chá, não sei exatamente qual é a raiz toda, mas vai constituir o nome de Yeshu, ou Yeshua, salvar. Né? Então, que coisa lindíssima quando a gente percebe isso. A questão da palavra filho, Muzi, que Osasif tomou para si, porque disse: agora eu mereço voltar a constar na genealogia patriarcal dos filhos de Deus. Capítulo 5. Que coisa linda quando se sabe ler a Bíblia. E eu temo que essa obra esteja acima das minhas capacidades, mas estou tentando. E se vocês entenderam bem, nós conseguimos dizer que não importa o nome, importa é a fé e as obras, como Jesus Cristo disse. É a filiação divina, que os judeus da época de Jesus já não consideravam nem mais Deus e sim Abraão. Deus já estava tão longe deles que eles já achavam bastante se dizer filhos de Abraão. E Jesus disse que não é verdade. Na verdade, volta a Deus e volta ao diabo. Vocês são filhos do diabo e eu sou filho de Deus. E Mose é isso, filho. Agora Osasif morreu. Ficou lá na sepultura, na iniciação de Jetro. E eu sou Mose. Mas o povo que ele vai buscar no Egito e vai libertar, vai chamá-lo de Masha, porque sabe da história de Osar-Sif, que foi salvo das águas numa cestinha pela princesa Bitiá, ou como quer que seja. Então, de Mose para Masha, há uma diferença pequena, do ponto de vista da pronúncia, mas do ponto de vista do que nós estamos explicando aqui, como sendo o cerne da Bíblia, ter o direito de voltar a constar na lista genealógica dos filhos de Deus é o nome Mose, que Osar-Sif, com orgulho, escolhe para si. E, infelizmente, depois o povo vai chamá-lo de Moshe. Moshe, 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 Masha, Moshe, Moshe. E aí. Então, vamos acabar, porque já são mais de 1 hora. Eu espero que eu tenha conseguido me feito explicar. Se Deus nos permitir, continuaremos. Esse vídeo se chamará Nos Caminhos de Jesus, de Adão a Abraão. Até a próxima.